Salve, salve! Salve, salve, galera! Bonita! Fala aí, galera! Legal. Estamos começando, né? Mais um ConnectCast, nosso podcast aí, né? Antes de você assistir, convidamos vocês aí para ir lá no sininho lá, né? E se inscreva, curta, compartilhe, né? Que vai ser muito importante. Nós estamos divulgando isso com os jovens, né? E com todo o público aí, de Instagram todas as aí, idades. compartilha o Instagram, Instagram, story. Facebook, nós temos nossas redes sociais aí, vai estar passando aí em seguida, né? Pra E vocês verem comenta. aí, né? Comenta também se tu concorda e discorda e o que tu acha do que a gente falou aí. Top, muito bom, Todo Lucas, mundo muito precisa bom. comentar e até se É. não gostou, falar que não gostou aí. E aí vai estar passando, né, a descrição dos nossos canais aí, né, que nas redes sociais aí, e vai ser muito importante, né, seguindo no mesmo tema do vídeo anterior, né, que fala em João 8:11, que fala sobre a mulher que foi, enquanto Jesus estava agachado, né, alguns homens trouxeram uma mulher, né, e falaram que ela estava adulterando, e ele comentou que nunca pecou, que atire a primeira pedra, né. Eu quero me apegar em que parte nisso aí? Eu quero me pegar na parte do pecado, né? No pecado que tem a ver um pouco com o que nós estamos falando aqui. E é um assunto bem pertinente, né? E isso eu vou trazer um pouco agora, né, para os jovens, para o meio que nós trabalhamos, né, da área da juventude, né, que nós estamos rodeados do pecado, né? E isso é o que acaba muitas vezes fazendo com que o jovem venha a cair logo ali adiante. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Vou começar. O que de fato é o pecado que tu tá falando? Olha, vamos por parte, né? Como eu disse, nós trabalhamos no meio da juventude. E muita coisa a gente vai vendo, né? A gente vai vendo acontecer na vida desses jovens, né? E quando eu falo em pecado, muitas vezes tu não resistir às tentações da própria carne. Me apegando na palavra que eu comentei agora, tá? Em João 8:11 fala assim, ó. Porém Jesus, do 8, do 1 ao 8. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistiam perguntando-lhe, endireitou-lhe e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ele. Falando sobre o pecado agora, né? O jovem hoje, e nós vemos trabalhando faz um bom tempo, a minha esposa sempre comenta isso aí comigo, para a gente saber se o jovem está bem afirmado, está afirmado mesmo em Cristo, é ele começar a namorar. E quando ele começa a namorar, né, vem as tentações, né, e através dessas tentações, se o jovem não estiver firme em Cristo, ele acaba pecando. Isso é um fato que vem acontecendo. Nós vamos trabalhando com os jovens, né, pessoas que a gente muitas vezes vê que aparentemente tão bem, mas vive uma vida de pecado. Quando eu falo vida de pecado, eu quero falar em quê? Aqueles filmes eróticos, ou vendo desenho, ou vendo algo na TV, né? E aí acaba fazendo, né, a famosa justiça contra as próprias mãos, né? E as meninas, né, também começam a se conhecer e começam a fazer algo, tá igual, né? tá literalmente igual. Igual. É igual. Isso eu tô falando, obviamente, de algumas coisas, mas quando começa a namorar, e aí vem um processo que é incrível, e vocês que já foram, tu é casado hoje, né? Hoje tem aquela história, né? Se tu me ama, me manda um nudes. Te mandar um tapa lá da orelha. É o que acontece, né? Se tu me ama, me dá uma prova de amor, né? Me tira uma foto assim, sensualizando. De ambos os lados, não é somente o menino ou a menina. Então, isso tem acontecido, não somente na igreja, mas em tudo que é, principalmente fora dela, né? Mas trazendo para a juventude. E a gente vem tratando, a gente vem falando muito com os jovens com relação ao namoro. Os jovens, mas vamos falar sobre namoro de novo, vamos falar sobre namoro.
Easter egg. E pra te ver, deixa eu complementar, pra te ver que, tipo, tu conversa com jovens e o cara, tipo, não vou mais, tipo, o cara, não consigo ser assim, sabe? O pecado pesou nele, cara. Eu não vou, se ele quer primeiro mudar, sabe, pra conseguir a igreja. Ele começa assim, mano. Tipo, ele quer mudar, ele quer ter uma mudança pra conseguir a igreja, sabe? Eu já Seguindo vi. aí, o que eu vejo, assim, ó, da forma que o cara peca, porque o que eu entendo? Pô, que nem eu tava falando, eu sou casado. Aí se eu trair a minha esposa com uma outra menina, O peso do pô, pecado o peso vai... é gigantesco, entendeu? Então o que eu faço? Eu não vou trair minha esposa. Não vou cair numa tentação dessa. Entendeu? Se ela tem o mesmo pensamento, ela não vai cair numa tentação dessa. E o que que tu faz pra... Não, e o que eu entendo? Explica pra nós aqui, né? Tu hoje, pra te não cair nessas tentações, o que que tu faz? Renunciar a tudo. Tipo, tu ter plena noção, na verdade, que eu penso assim, ó, tu ter plena noção de quem Jesus é e de que Jesus pode fazer pra ti, tu tendo ele e o que tu pode não ter quando tu não tem ele, entendeu? Que tipo de vida tu pode ter? Que eu acho que é o grande peso. Só tu olhar pra trás onde tu tava, olhar pra frente onde tu tá. Tu falou uma coisa e é bem interessante, né? E nós estamos falando hoje agora um pouco sobre... A maior parte é sobre pecado. Né? O assunto, o tema já se tornou-se a palavra pecado, né? Que eu não consegui concluir. Né? Que a Eu gente queria tá... falar justamente sobre o pecado, que é assim, ó. Que eu tava falando sobre que eu falei sobre adulterar. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia que eu tenho? Se eu adulterar, eu cometi um grande pecado, vou ter um grande peso, então eu não vou fazer. E isso cabe em qualquer grande pecado, roubar, matar, enfim. Só que a liberdade que a gente acaba dando às vezes pro diabo na nossa vida são pequenos pecados que a gente comete, que aí quando tu vê, aglomerou. Que eu entendo que ele acaba... É um pensamento meio que material, real... assim, que vai aglomerando. Mas, por exemplo, assim, ó. Se tu for, tá passando um negócio na TV, tu vê. Aí tu, beleza. Aí só que tu não viu de relance, assim. Passou, vi. Não foi, tu parou e viu, ou tu escolheu aquilo intencionalmente, porque tinha uma cena. Aí depois tu tá mexendo no teu Facebook ali, aparece uma mulher e tu olha... Aí daqui a pouco tu tá fazendo outra coisa sobre dinheiro, sei lá, no teu trabalho, e tu tem entre escolher Deus e dinheiro, tu escolhe dinheiro, aí tu perde lá 6 meses perdendo dia à igreja, ou perdendo de ter uma vida com Deus por causa de um dinheiro. E como acontece com os jovens, as situações de namoro, muitas vezes, eu vou ter um momento com a minha namorada, eu vou ter um momento num futebol, eu vou ter um momento num jogo, e eu vou deixar Deus de lado. E coisas pequenas que tu não entende que isso é grande. Só que quando começa a passar o tempo, tu tá cada vez mais te afastando de Deus. E quando tu te dá de conta, tu já tá assim, ué, o que tá acontecendo? Por que eu não tô próximo de Deus mais? Uma coisa que tu falou, que eu emendando no que vocês estão falando em relação a pecado, né? O grande problema muitas vezes do pecado é que assim, ó, tu pega uma pessoa que vem do berço cristão, cara, incrível que pareça, tu acaba tendo uma maneira de lidar diferente. Hoje em dia, eu vou te falar a verdade, é mais fácil hoje tu ensinar, olha bem o que eu vou falar, tu ensinar corretamente uma pessoa, sei lá, que entrou na igreja aí com 12 anos, tu começar a ensinar, tá? Do que quem veio já do berço cristão. Ou do que aquele que vem do berço cristão. Porque o que vem? Tu vem numa igreja, ele vem do outro, eu venho do outro. Vem do berço, cada um vem do berço cristão. Mas de uma doutrina diferente. Mas é literalmente aqui. Só que é uma doutrina diferente, né? Só que eu não vim de berço. Eu não vim da questão de berço cristão, mas tu já veio. Já. Então são doutrinas diferentes. Aí o que acontece? Tu vai ter que perder teus velhos hábitos. Coisas que, não estou dizendo que estivessem errados. Não é que estivesse errado, entendo. Mas são maneiras diferentes de tratar. Né? De pensar. Tu vai ter que aprender a pensar. Por exemplo... Porque na real, tu tendo uma doutrina, cada um aqui sendo uma igreja diferente, cada um tem uma doutrina, cada um tem uma forma diferente, porque tu foi doutrinado, sabe? Tu foi ensinado que aquilo ali, de certa forma, era certo. Exatamente. Só que quando eu vou, por exemplo, eu fui pro Aviva, tive muitas coisas que eu tive que me moldar, entendeu? Muitas coisas eu tive que... Tive ensinos que eu tive antes que eu tive que aprender de uma forma, tipo, não que fosse errado, mas de uma forma diferente. Sabe? Assim, a modo de tu enxergar as coisas tem que ser diferente. Vou dar um exemplo. Vocês vieram de uma doutrina diferente, mas para vocês serem líder, para vocês tocarem em cima do altar, vocês tiveram que passar por alguns processos.
que no ministério esses processos se chamam Encontrão e IMA, são os dois que é de primeiro, né? A primeira coisa que tem que fazer. O IMA pra ser líder, se quiser. Instituto e o Ministerial Vivo, que é Encontrão- pra ser líder. O Encontrão pra fazer tudo. Isso, Encontrar os pés da cruz pra te poder, que é o quê? É um momento de tu tratar algumas coisas. Se na real tu ficou na igreja tempo suficiente pra fazer tudo, é certo que tu vai... Não vai Exatamente. chegar na igreja, tocar um É. dia lá e ir embora. Ou ser líder um dia e ir embora. Tu Só vai- que vai ficar aí, juntando tudo que a gente tá falando, né? Aí tu pega aquela pessoa que chegou nova ali. Tá? Não é que tem 12 anos, mas tu pega os jovens que nem nós temos pego aí, jovens com 15, 16 anos que vieram do mundo que nunca foram na igreja. O que acontece? Tem dois pesos nisso aí. Primeiro, aquele jovem que tá ali, quando entra dentro de uma igreja, entra dentro do ministério, eles têm que, nós como líderes, pastores, né, nós temos que conversar e fazer com que eles entendam realmente qual é o propósito de tudo. Na real, a gente como líder, a gente é um guia, né? O cara vai Exatamente. chegar a zero ali. Cara, tu vai ter que guiar ele, tá entendendo? E aí entra uma coisa, aí vem uns processos, né? Por exemplo, a pessoa, o cara tá ali 2 meses, 3 meses na igreja, aí eu já vou me batizar. Tá? Vamos batizar, aí batiza. Aí, olha só o que acontece. E isso não é, né? Eu tô falando ainda na parte dos jovens, né? E acontece com os adultos, com certeza, mas os jovens. Aí tu vai e te batiza, 2, 3 meses depois tu sai da igreja. Por que tu sai da igreja? Primeiro, eu acredito que seja alguns fatores, né? Que tu realmente não entende. Não tá entendendo o que realmente está acontecendo ali, né? Qual é os propósitos de tu estar dentro de uma igreja. Muitos jovens não sabem o porquê que estão dentro de uma igreja. Estão indo lá porque tá legal, ou muitas vezes para paquerar uma menininha ou um menininho. É isso aí mesmo, tocar. Eu vou tocar. Eu sei tocar lá a bateria, né? Mas, na verdade, vou lá tocar a bateria lá porque eu quero pegar as guriazinhas. É isso aí. Eu vou tocar o baixo, eu vou tocar a guitarra, eu vou tocar o violão, eu vou cantar. Eu sou vocalista da... Entendeu? Isso, claro. Sou baterista, hein? Na real, acaba se tornando um encontro, né? Mas eu sou casado. Cara, é que vem a questão, cara, tipo... o cara ser criado de berço ou não. O cara... Meu pai é pastor. Já vem com essa doutrina. Mano, um momento, cara. O Instagram. Que, meu? Segue. Continua o baile. Mas apareceu no Instagram, vai ser tu. Teu pai é pastor, vai seguir falando dele. Pô, teu pai... Desafinou muito, cara. Muito bom. Pô, tem um problema na voz, cara. Tem que fazer cirurgia. Não, cara, aí o pai do cara... Tá, vai, continua, vamos lá. Respira. Pô, o cara é pastor, já tem aquela doutrina. Cara, um momento ele vai ter que conhecer Jesus, mano, sabe? Um momento ele vai ter que se converter, sabe? Por mais que o pai dele pregue a palavra pra ele todos os dias, um dia ele vai ter que ter a experiência com Jesus, sabe? O cara que entrou pra igreja... Eu vou complementar com uma ideia que me veio. Não, mas pode terminar de falar. Já acabou. Agora ele não quer mais? Não, aí o cara que começou, por exemplo, a gente tá no GA e entra um jovem novo, cara, ele vai ter que ter um momento de conversão, sabe? Um momento de conhecer a Cristo. Mas ele vai ter que querer. Aí que tá a É. diferença. Muitas vezes eles querem com esse propósito que a gente tá falando agora. É pra namorar, é pra pegar menininho. É que na menininho. real, quando tu vai evangelizar uma pessoa, cara, ela não tem consciência quem é Cristo, quem é o que, sabe? Simplesmente ela vai na igreja e vai se sentir bem. E aí, conforme o tempo, tudo vai depender o que a gente vai mostrar pra ela. Se a gente vai mostrar Cristo pra ela. Tudo vai depender de nós, mano. Sabe se tu falou sobre o pai ser pastor, assim, eu sou de berço cristão, tipo, berço cristão. Minha mãe e meu padrasto entraram pra igreja, eu era colado neles, eu tinha uns 8 anos, e a partir daí eu fui, me batizei com 10 anos, é praticamente berço cristão, né? Mas o que eu via, assim? Eu via dentro da igreja. Tu dentro da igreja, tu já sabe tudo que tem ali, e o que o pai fala pra gente, os adultos falam pra gente. Tu vai fazer isso é errado. E pro mundo é errado, ponto. O mundo é mau, o mundo é errado. E quando tu tá no mundo, tu não vive dentro da igreja, entendeu? Quando tu é adolescente. Hoje, por causa de pandemia, o pessoal vive dentro de casa. Então tu tem tua filha, que tá com que idade tá, Rafa? 11. Ela tem todo dia palavra tua e da pastora. Só que quando não tem... Quanto tempo tá aí na câmera aí?
Ah, tá, beleza. Amém. Quando tu libera o filho pra ir pro colégio, que não é errado, né? Tem que fazer. O filho vai pro colégio, passa o dia todo no colégio, ou a manhã toda no colégio, ou a tarde toda. O que ele vive lá? Ele vive o mundo inteiro. Quando ele chega do colégio e vai mexer nas redes sociais, como uma criança de 11 anos já faz, já tem amigo, ele tá vivendo o mundo ali. Então o que acontece? A referência que ele começa a ter dos amigos do mundo é que aquilo ali é legal. Aí ela começa a se sentir tipo de, pô, por que aquilo ali é legal e a minha mãe fala que é errado? Na real, minha mãe tá errada. Aí a criança tem uma fase que ela começa que o pai e a mãe Questionar, né? Não, tem uma fase assim, que o pai e a mãe é herói. Meu filho tem 7 anos e pra ele eu sou o cara de referência dele. Ele quer ser editor, ele quer ser músico, é tudo que eu sou. Ele quer ser que nem eu. Quando ele chegar agora na idade da Rafa, ele vai começar, não, parei, mãe. 12, 13 anos, não, já não me leva no colégio que eu vou ficar com vergonha, vão rir porque meu pai tá me trazendo. Entendeu? O que o pai fala é errado, tá querendo me mandar. O que eu via? Eu vi isso muito acontecer dentro da igreja, com o pai forçar, puxar muito o filho, e o filho começar a achar aquilo ali ruim, e achar um mundo mais atraente, porque os amigos gostavam. Tu faz algo errado na frente dos amigos que teu pai acha errado e os amigos acham legal. Sem contar que eles acham que é o constrangimento, né? Ô filhinho, vem aqui, ô filhinha. Porque tudo, pra né? nós É vai natural, ser sempre né? filhinho, né? Pô, a gente barbado, velho, quando se converte, e aí, meu querido, como é? Paz do Senhor. É, E aí, o cara vem, já sente, chega e abraça. já sente. Cara, o Espírito Santo é tão poderoso pra mudar a vida do cara, Exatamente. que tu se torna tão sensível com as pessoas, mano. Tipo, tu consegue abraçar. Muda, né? Eu conheci pessoas que, pô, cara, era difícil tu dar um abraço. Ah, isso é coisa de boiola, vem isso aí, muita como é gente que eu vou... Aí o cara se converte, meu, me dá um O abraço. amor fica bem maior. Dá um né? abraço, cara. O amor muda, Entendeu? transforma. Não, mas o ponto que eu tô querendo botar é o seguinte, ó. Da visão que a gente tem dos jovens, que tu tendo o jovem dentro de casa, dentro de um berço cristão, por isso que é mais difícil, tu tendo o jovem em cima do berço cristão. O jovem geralmente que é do berço cristão, que ele vem da igreja, ele já faz algo na igreja. Então, se é um filho de pastor, ele provavelmente já vai fazer algo na igreja. Porque que ele é o filho do pastor, então ele já vai ter essa carta, que é filho do pastor, então ele não vai ter peso nenhum. O filho do pastor lá, o filho do pastor Colares. Então não tem problema nenhum. O que ele quiser fazer na igreja, a gente dá a carta. Aí quando ele fizer algo errado, vai ser um escândalo maior. Só que mesmo assim, se ele não fizer nada na frente de vocês, e ele conseguir fazendo as coisas na igreja direito, se ele é músico, o filho do pastor Colares aqui é baixista. Ele passa a vida, os 10 anos, ele começa a tocar baixo com 12 e vai dos 12 aos 18, a adolescência dele toda tocando baixo. E ele passa ali todos os anos tocando baixo na igreja e nunca fez nada que tu visse de errado. Porque ele vai na igreja, ele toca, ele ora, ele ajuda quando quer, toda vez que tem um culto ele tá, todo evento que tem ele tá, toda vez que vocês precisam dele, ele tá. Então qual é o problema dele? Nenhum. Cristo, não tem nenhum problema. Só que quando tu tem uma equipe de jovem dentro da tua igreja que escuta os jovens, dá voz pra eles e põe uma medida, não, isso aqui tu não deve fazer, isso aqui tu não pode, porque se tu fizer, tu até pode fazer porque a vida é tua, mas se tu fizer no altar tu não vai subir, entendeu? Tu pode fazer o que tu quiser da tua vida, só que no altar da igreja quem mandou é o pastor, então se tu fizer tu não vai poder. Aí pesa, entendeu? Que é aí Claro. que acontece, que vem esse lado que o jovem que vem de fora, ele tá vivendo o mundo e tá com nojo. Ele já não aguenta mais aquilo ali, muitas vezes ele tá numa depressão. Tá, mas aí vamos entrar agora na parte que eu quero passar pra vocês, né? O jovem tá lá, ele fica 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, daqui a pouco ele para, aí ele tá frequentando o GA, ele tá frequentando o culto dos jovens, ele tá participando de um teatro, ele já fez todos os processos que deveriam ser feitos dentro do seu ministério, e aí fica 6, 7 meses, ele se afasta, tá? Ele se afasta. Ou melhor, começa a se afastar aos pouquinhos, mesmo tendo cuidado, mesmo sendo Mas amado. esse jovem tem algum cargo ou não? Não, ele está trabalhando, né, dentro do processo. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar ali o jovem tá entrando, ele já fez. Vamos fosse lá no nosso ministério, tá? É, por isso que eu perguntei. Dentro do ministério. Ele, eu quero fazer parte da coreografia, tá? Ponto. Vamos fazer parte da coreografia. Então ele vai passar pelo processo, né, do encontrão. Vamos supor que esse processo deve ser 6 meses aí. Tá? Não, ele fez esse processo. Aí nesse processo, o que vai acontecer? Tu levou 9 meses para fazer esse encontrão devido à pandemia, tá? Foi um caso especial. Tá, não, deixa eu concluir. 9 meses, tá? Mas aí acontece alguma coisa e dentro desse, ele levou 3 meses para fazer o encontrão. Fez o encontrão, aí ele começou a participar de ensaios, tá naquele processo, aí ele tá indo num GA, aí ele tá vendo como é que é, ele tá ajudando, lá ele já tá fazendo alguma coisinha, por exemplo, ele leva um quebra-gelo, ele vai levar algo semelhante e tal.
tá envolvido, né? E aí de uma hora para outra ele começa a parar, não querer mais fazer, não tá mais participativo, ele começa a faltar, e mesmo tu indo lá, tu querendo cuidar e tal, e ele uma hora ele não quer. Entendeu? Ele não quer. Ele não quer por quê? Porque ele não tá sarado e ele ainda precisa ainda preencher o espaço É dentro que dele com na as coisas do real, mundo. na verdade, ele não teve a conversão, né, cara? Não teve a Porque as conversão. coisas na igreja é fácil de fazer. É fácil tu fazer. Ele não tá um convertido, tá encontrão. convencido. É fácil, cara, é simples. É só tu lá, tu dá o teu Não nome e tu voltar, fazer, não. entendeu? Mas Mas uma a coisa- conversão é diferente do que tu vai que- fazer na igreja, mano. Uma- O que eu vejo em tudo que tu falou? Tudo que tu falou, eu vejo assim, ó. A gente não vive só a vida carnal, a gente vive uma vida espiritual. Então, se a gente buscar muito coisa carnal, vamos dizer assim, eu vou tocar e isso tá me satisfazendo, aí eu vou fazer um encontrão porque vai me satisfazer quando eu toco. Eu ia na igreja só pra tocar. Mas e não aí me tu tá pelos segurava. motivos errados. Então, mas aí o que acontece? Por mais que tu esteja com os motivos errados, por mais que tu esteja errado, a batalha espiritual vem do mesmo jeito. Entendeu? Então vamos explicar uma coisa pro pessoal que tá nos vendo, que é o seguinte. Eu acho que é nesse aí que pega, Antes de né? qualquer coisa, se tu quer tocar, se tu quer fazer teatro, se tu quer participar ser um líder, se tu quer cuidar de pessoas, antes de qualquer coisa, tu não tá ali pelo causa do homem, tu tem que ter no coração que tu tá ali por causa de Deus. Uhum. Então, mas então, o que eu entendo assim? Ó? Se eu entrei agora na igreja 6 meses, o que eu entendo? Eu entendo que Deus é bom e tá melhorando a minha vida. Minha vida no setor que tá ruim. Eu tô com depressão, tô saindo, tá mostrando as coisas pra mim fazer, tô me sentindo mais vivo. Só que eu vejo que a vida com Deus não é só isso. Eu vejo que assim, a vida com Deus ela tem um lado espiritual que se eu subir no altar, tocar um louvor, por mais que eu vá tocar, porque eu quero que a menininha ache o bonitão lá tocando. Tô tocando bateria, eu sou baterista, a menininha olhou, gostou e eu vou por causa disso. E tu estiver cantando lá e estiver derramando o Espírito Santo, eu tô fazendo uma grande obra que tá afrontando o diabo e tá salvando pessoas lá. Então o que o diabo vai fazer? Me tirar fora. Se eu não tenho noção espiritual do que eu tô fazendo, eu não vou ter noção espiritual da tentação. Aí como a gente tava falando no início, o pecado vem na tentação mínima ou vem na tentação grande, e se eu não ter noção disso, eu acabo caindo. Não, É assim que eu vejo. não, é isso aí mesmo. E só que aí concluindo, né? Acontece todo esse processo, a pessoa se afasta. E uma coisa, por que que eu comentei tudo isso? Porque uma coisa que eu tenho visto e isso anda me chamando muita atenção, né? Pelo menos no nosso ministério, e você que é líder de jovens, né? Procure andar muito próximo das pessoas que estão, né? Todos nós somos falhas em alguma área, não adianta, É humano, né? Humano. é uma do ser humano, né? Mas uma coisa que também anda me chamando muita atenção com relação à parte da juventude é o fato de os jovens estarem indo e Deus começa a incomodar eles para eles voltarem, né? Se eu chegar para vocês assim, eu acredito que eu já falei isso para vocês e vocês vão saber me explicar. Mas se eu chegar para vocês e dizer assim para vocês, nós não sentimos falta do que não temos. É isso aí mesmo. Como é que tu entende? Né? Eu já falei isso pra vocês. A gente não sente falta do que não tem. Né? A pessoa que tá no mundo, entendeu? E aí lá no mundo começa a ganhar coisas fáceis, digamos assim, né? Modo de se dizer. Vamos botar É. prazeres da carne. Os prazeres da carne. Vamos continuar essa Não palavra aí. interessa qual Isso, seja, interessa é. qual seja. E aí tu pega e tu entra lá, uma outra religião que seja. Não vou designar aqui qual religião. E aí essa religião começa a ter umas doutrinas cuja qual tu tens que seguir, né? Só que tu já teve aqueles lá atrás lá, aquelas coisas boas. E é muito difícil para que se tu não tiver com muita vontade tu largar aquilo ali. Então tu não sentir falta, eu não sinto falta. É que nem aquela história. Tu tens um carro, tu não tem um carro, tu anda a pé para cima, tu tens uma vontade de ter, mas tu não sente falta porque tu, né? E aí isso acontece a mesma forma. Tem pessoas jovens, né, que vêm, né, para nossa igreja, que vêm andar conosco nos jovens, né? Eles fazem todo o processo e por um motivo ou outro, né, acabam se afastando, mas logo ali adiante, né, através de tudo aquilo que estão aprendendo conosco, todo aquele trabalho que está sendo realizado, Deus começa a tocar aqui, ó, e eles começam a se incomodar e sentir falta, né, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na vida deles. E isso tem acontecido conosco no nosso ministério, e vocês sabem, tem jovens, vocês conhecem, né, que
se afastaram, já voltaram, tem uns que estão afastados, mas vocês sabem que Deus já está